O que são emoções e como elas podem interferir nos nossos relacionamentos? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre este tema e como nós podemos lidar especificamente com o ciúme. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Obrigado por sua audiência, obrigado a você que está junto com a gente. Eu quero mandar um abraço hoje para o seu Manuel e a dona Bete, que eu conheci na cidade de Três Rios. Um abraço para os nossos queridos telespectadores dessa região do Rio de Janeiro, sempre recebendo a gente com muito carinho, muita afetividade. Também um abraço para o seu Marinho, aí da cidade do Rio de Janeiro, da região, ali é Zona Norte? É Zona Norte? Do Meier? É Zona Norte? Então me corrija aí se eu estiver errado, tá bom? Zona Norte ou Zona Oeste? Não sei, né? Geograficamente, mas a região do Meier. Um abraço para o seu Marinho, um abraço para você ligado no Rio de Janeiro, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Sempre é muito bom estudarmos, crescermos juntos em temas que estão ligados ao nosso cotidiano. Estamos dando prioridade aí no mês de dezembro, no mês de janeiro, começando esse novo ano, estudando sobre temas que estão ligados à nossa família. Você já pediu a sua revista Esperança Entre Família? É o que nós estamos estudando nessa temporada, o Entre Família. Isso mesmo. Se você não pediu, peça agora a revista Esperança sem nenhum custo, tá? Manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. 12982444449. Peça a sua revista Esperança, você vai receber aí na sua casa e eu tenho certeza que vai ser uma boa experiência nesse início de ano você fazer reflexões de como você deve buscar os seus relacionamentos familiares. Você também pode ligar para a gente, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí nossa equipe vai te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança Entre Família. Hoje nós vamos começar a estudar o tema número 12. Né? A gente vai pular aqui porque a gente acredita que está bem ligado nesta sequência que nós estamos fazendo aqui, tá? Vamos orar, daí eu vou explicar melhor para você, tá? Senhor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, sensibilidade. Eu imagino os quadros, os retratos, as famílias que nos assistem, os desafios que elas têm. Por favor, meu Deus, que a Tua mão se estenda sobre cada casa e sobre cada uma dessas famílias. Eu suplico isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso tema número 12, emoções venenosas. A gente trabalhou na quarta e na quinta da semana passada o tema do adultério. Na segunda e na terça o tema do divórcio. E aí a gente terminou ontem dando dicas para que a gente não chegue numa situação de divórcio. A gente trabalhou a visão bíblica. E hoje o tema das emoções vai nos ajudar porque a gente pode criar um ambiente familiar muito mais saudável, de paz, se a gente aprende a desenvolver, a controlar as nossas emoções. Quando a gente fala numa visão psicológica, de forma muito simplista, a gente pode dividir emoções e sentimentos, que às vezes até se confundem. Uma amiga psicóloga, que eu até fiz uma consulta sobre esse tema, ela fala assim, elas são como se fossem primas. As emoções são reações imediatas que a gente tem, que às vezes nem vão para o nosso consciente, sabe? A gente nem se conscientiza. É uma reação imediata. E a gente não pode nem encobrir, né? Assim, a gente não consegue velar que a gente está reagindo daquela, né? Que a gente está sendo tocado por aquilo está nos afetando. Né?
Já o sentimento, uma emoção pode perdurar, né, e gerar um sentimento. Na realidade, a emoção é imediata, mas aquilo pode me afetar de tal forma que pode me gerar um sentimento que aí é prolongado. A emoção, rápido, e eu não posso velar. Eu transpareço. O sentimento, ele se prolonga. A gente tem consciência. E eu posso até disfarçar que eu estou sentindo aquilo. Posso até fazer, como a gente diz, carinha de paisagem, né? A gente vai trabalhar um pouquinho a questão do ciúme, né? Que ele é uma emoção inicialmente, mas pode se transformar num sentimento. A gente vai trabalhar isso. E hoje, um pouco sobre a raiva. E como aprender a controlar esta reação emocional para que a gente tenha paz e tenha um casamento feliz. Diante disso, eu quero que você... estão me avisando aqui que é amanhã que a gente vai trabalhar a raiva, né? É amanhã que a gente vai trabalhar a raiva, né? Mas diante desse cenário, é importante a gente lembrar que eu preciso me conhecer, né? Preciso conhecer minha origem, as minhas limitações. A gente precisa conhecer os nossos pais, ter um olhar claro para eles, porque nós somos nossos pais no liquidificador. Eu uso essa expressão com frequência, né? E somos os nossos avós. Talvez você não tenha convivido, mas a gente traz uma herança. Então, esse autoconhecimento, ele é importante, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Isso mexe com a gente. Mas é tão bom se confrontar com quem a gente é. Vou te dizer, é libertador, tá? Porque a gente reage dessa forma, né? Então é importante que a gente conheça as nossas emoções para que a gente aprenda a trabalhar e elas não nos envenenem, tá? Emoções, então, são reações psicofisiológicas complexas que surgem como resposta a estímulos internos e externos e vêm rapidamente, não consigo disfarçar. Pode ser positivo, alegria, né? Né? Ou pode ser raiva, né? Elas envolvem uma combinação de experiências mentais, reações corporais, como alterações no ritmo cardíaco, coração bate mais forte, respiração, né? Ou começa a suar, expressões faciais, comportamentos e muitas vezes sentimentos subjetivos, né? Porque eu vou deixando lá e aí vai se transformar num sentimento, né? Dependendo de como eu aprendi a trabalhar. Talvez você conviva com alguém que você já sabe, né, se ele reagiu, né? Por que ele foi gerar, por que houve aquela reação? Por que ele reagiu daquela forma? Né? Então é importante que a gente tenha essas percepções, principalmente quando a gente está falando aqui do casamento ou no convívio com os filhos. As emoções desempenham um papel essencial na nossa sobrevivência e nas interações sociais. Principalmente, aprender a dominá-las, pois influenciam decisões, comportamentos e a maneira como relacionamos com o mundo ao nosso redor. Porque uma reação emocional incontrolável pode ser extremamente prejudicial. Basicamente, as emoções podem ser classificadas em categorias básicas como alegria, tristeza, raiva. Alegria é uma sensação positiva associada ao prazer e à satisfação. Tristeza, uma resposta à perda ou desapontamento. Raiva, uma reação a injustiças, frustrações ou ameaças. Então, são as básicas. O medo, uma resposta a situações percebidas como perigosas ou ameaçadoras. De alguma forma, é uma reação, uma emoção que vai me proteger. Surpresa, uma reação a algo inesperado, né? No Natal, você recebeu um presente, uau! Ou o nojo, uma resposta a estímulos desagradáveis ou aversivos. Então, essas são as emoções primárias, básicas, e existem outras, né? Essas emoções básicas podem se combinar em emoções mais complexas e variadas, dependendo do contexto e da experiência pessoal.
Exemplos de emoções mais complexas, está aí. Culpa, quando nós sentimos que fizemos algo errado. Vergonha, quando sentimos que falhamos ou que os outros nos julgam negativamente. Ciúmes, quando sentimos insegurança ou medo de perder algo que amamos para outra pessoa. E todas essas emoções têm a ver com a nossa formação, com quem somos, com a nossa herança genética, mas também com o meio em que fomos criados. O meio vai afetando a nossa formação. Então são esses dois aspectos que são importantes. Eu já citei aqui um texto que eu gosto muito. Não existe nenhuma tendência herdada ou adquirida que não possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E aqui são dois caminhos que podem ser seguidos, né? E eu tenho repetido isso quando a gente teve a nossa semana sobre mente feliz, né? A gente trabalhou bem isso. Um bom processo terapêutico me ajuda a ter percepções claras. E nós que acreditamos na ação do Espírito Santo, temos então essa ferramenta de ação sobrenatural. Além disso, as emoções têm uma forte conexão com a nossa motivação e a maneira como nós processamos informações e tomamos decisão. Então, como chegou? Como é que isso está me afetando? E tem a ver como eu estou naquele momento, como eu reajo diante dessa situação, como eu estou reagindo diante dessa situação. E ninguém pode dizer assim, eu sou desse jeito, eu sou assim. Você até é assim, eu até sou assim, mas eu posso aprender a trabalhar, a controlar, a como reagir diante das emoções que eu tenho. Agora vamos trabalhar um pouquinho, ciúmes. Isso é primordial para um relacionamento. O ciúmes é uma emoção que envolve não apenas respostas emocionais, mas também processos cognitivos e sociais. Então, inicialmente se torna uma emoção, mas vai se tornar um sentimento, porque quando há o processo de elaboração cognitiva, quando o cérebro começa a trabalhar isso, aí vai se prolongar. Então você pode ter uma reação imediata, mas se você deixou com que isso fosse alimentado dentro de você, e aqui a imaginação, eu já citei essa frase aqui de uma amiga que é psicóloga, doutora Clery, ela diz que a imaginação dança com a loucura, né? E o ciúme, você começa a imaginar, deixa louco, porque você começa a criar situações imaginárias, sabe? Isso vai te consumindo. Onde está? O que está fazendo? Sabe? Isso vai desenvolvendo outros sentimentos que podem levar a atitudes, às vezes, descontroladas. Talvez você já tenha presenciado, ou talvez você conviva com alguém que é assim, que fica imaginando, né? Mesmo que seja uma emoção natural, se o ciúme é excessivo, né? Se o ciúme é excessivo ou mal controlado, ele pode se tornar prejudicial, afetando, então, relações e a saúde emocional. Vai se tornar um sentimento daí, aquilo que eu mencionei. Então, mesmo aquele senso de proteção inicial que tem, né? de zelo pela outra pessoa, de cuidado, e mesmo pela sua sensação de perda, é emoção. Agora, se isso vai se alimentando, e aí pode prejudicar relacionamentos, e conviver com alguém que é ciumento, isso é destrutivo. O ciúme na Bíblia é frequentemente associado a atitudes negativas, como inveja, possessividade e desconfiança. A gente vai ler alguns textos para a gente pensar juntos. Primeiro, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Lembra que sempre que eu cito as cartas aqui, basicamente as cartas
elas tentavam resolver problemas de relacionamento, problemas que estavam associados ao convívio das comunidades, doutrinas falsas, e os conselhos são muito importantes para a gente. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Contexto em que os cristãos viviam. E quando a Bíblia usa a expressão obras da carne, ou seja, é aquilo que está ligado aos meus desejos pessoais. E a gente vai ver a separação daquilo que é a ação do Espírito ou obras da carne, daquilo que Deus está colocando no meu coração ou daquilo que eu tenho desejo. Então, obra da carne é um desejo pessoal incontrolado e que me afasta dos planos originais do Senhor. E entre esses está o ciúme, destacado aqui por Paulo no capítulo 5. Verso 21, ele continua dizendo: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Quando Paulo está dizendo isso, lembra bem, porque ele está querendo que haja um processo de transformação pela atuação do Espírito. Ou seja, o indivíduo ter consciência de que ele tem essa tendência, ele tem essa prática e ele trabalhe isso para que o Espírito Santo modifique e ele agora produza os frutos do Espírito. Então, as obras da carne, elas se confrontam com os frutos do Espírito, ou com o fruto do Espírito melhor, porque é o fruto do Espírito e são vários gomos. Eu já citei aqui como uma laranja, né? O Espírito atua e a transformação acontece em várias áreas da nossa vida. Então, Paulo está dizendo assim: se você tem ciúmes, sabe, aquele zelo descontrolável, fica imaginando, isso perturba o relacionamento. Para onde você está olhando? O que você está olhando? O Espírito de Deus, você precisa se render ao Espírito. E aí eu quero dizer para você que há uma razão pela qual as pessoas agem assim. Muitas vezes está associado à visão que você tem de você mesmo, o medo do abandono. Em algum momento isso aconteceu no seu contexto familiar, ou você não se sente, não há valor em você. Então, um processo terapêutico vai te ajudar a ter essa visão. Por que eu estou agindo assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu tenho esse ciúme descontrolado? Então, o Espírito vai trabalhando e a ajuda de um profissional vai me dando percepções. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. É libertador quando você tem uma percepção, quando alguém profissionalmente te ajuda e o Espírito te elucida, é libertador. Agora, você se livrar, sabe por quê? Porque eu sei que você que sofre com o ciúme, quanto isso te afeta, quando isso te machuca. E aí, às vezes, você está transferindo isso lá para o seu cônjuge, e em realidade, sabe, você está criando um clima assim, de total desarmonia, quando em realidade era para ver um clima de paz e tranquilidade. Não é o que o Senhor deseja, não é o que o Senhor quer. E o Senhor quer que você se livre disso. Mas para isso, acredite, há uma ação espiritual, mas também a procura de uma ajuda profissional para te dar caminhos, ferramentas. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, nós já trabalhamos a explicação de 1 Coríntios, está dentro de um contexto onde o amor se revela verdadeiramente para uma comunidade que precisava ter esse amor. Amor aqui, no contexto, é a prática, é o comportamento, por isso que vai dizer que o amor é paciente, é benigno e o amor não arde em ciúmes. Não se ufana e não se ensoberbece.
ou seja, o comportamento de alguém que ama, não é um comportamento de alguém que fica desconfiando, que fica se torturando e que fica criando um ambiente de desarmonia. Estou falando para você que talvez está aí me ouvindo e está te incomodando, você até fica arrumando justificativas. Você já percebeu? Que você às vezes até arruma justificativas. Pastor, é porque o senhor não conhece com quem eu vivo, o senhor não conhece a história, o senhor não... Queridos, sempre há uma justificativa, sempre há uma justificativa, mas isso não é de Deus, é fruto da carne, é obra da carne melhor, é obra da carne, é algo que o Espírito de Deus, você não permitiu que transformasse. Não arrume justificativas, clame para a transformação. Se você convive com alguém que te dá razões para despertar ainda mais ciúme, é hora de você tratar isso com essa pessoa, se ela tem um comportamento inadequado. Agora, não justifique você preservar isso no seu coração, contaminando e destruindo você, tá? Porque o ciúme faz o marido ficar furioso, diz o texto de Provérbios, capítulo 6, verso 34. E a sua vingança não tem limites. Você entende? Olha como o sábio vai dizer, como isso desperta, como isso machuca, levando atitudes. Aqui ele não está justificando, tá? Não está justificando. Ele está dizendo os efeitos. Agora vamos lá, dicas para a gente controlar os ciúmes aí. Reconhecer e aceitar. O primeiro passo é reconhecer quando o ciúme está surgindo. Ao reconhecê-lo, você pode começar a trabalhar em estratégias para lidar com ele de maneira construtiva. Então, uma ajuda, você precisa reconhecer que você é ciumento e não justifica, tá? Refletir sobre a causa do ciúme. Muitas vezes o ciúme vem de inseguranças internas. Pergunte a si mesmo o que está gerando esses ciúmes. Ele está relacionado ao medo de abandono, insegurança sobre sua autoestima, a visão que você tem de você mesmo, ou falta de confiança? Compreender a raiz do ciúme pode ajudar a tratar melhor. E às vezes é um profissional que nos ajuda a ter esta percepção. Trabalhar na autoconfiança, a baixa autoestima das principais causas do ciúme. Fortalecer a sua autoconfiança através de ações positivas, como cuidar de si mesmo e reconhecer suas qualidades, pode ajudar a reduzir os sentimentos de ciúme. Então, um profissional vai te ajudar a ter essas percepções assim de que caminhos, como eu posso olhar para mim e ver os meus valores, porque talvez estou falando para você que não reconheça os valores que você tem. E eu vou dizer para ti, querido, você tem. Você tem. Talvez você gostaria que alguém dissesse, valorizasse, sabe, percebesse, mas isso não justifica. Essa talvez seja a grande questão. Não justifica, porque a pessoa não faz assim, eu sou assim, então eu vou agir dessa forma. Não. Nós podemos mudar o cenário. Falar sobre os seus sentimentos, falar com a pessoa envolvida sem acusações ou ataques, pode ajudar a esclarecer mal-entendidos e aliviar a tensão emocional. A comunicação aberta fortalece a confiança nos relacionamentos. Sem acusação. A gente falou lá no estudo sobre a comunicação. O tom de voz, a forma como eu vou falar, o momento que eu vou falar, o ambiente, sem constrangimento, porque aí há uma reação negativa. Confiar mais na outra pessoa. O ciúme geralmente surge com uma falta de confiança. Fortalecer a confiança é fundamental para controlar o ciúme. Lembre-se de que os relacionamentos saudáveis são baseados na confiança mútua e isso deve ser cultivado com o tempo. Não há um relacionamento saudável se não houver realmente confiança. E se você desconfia, você precisa trabalhar isso, você precisa conversar com a pessoa sobre esse contexto que vocês estão vivendo, as razões e ouvir esta pessoa. E como eu mencionei, se houver justificativas, pastor, tem razão para eu ser assim? Não tem razão. Pode ter razão para evidências dessa desconfiança. Agora, para agir com ciúme, não, porque isso precisa ser trabalhado. E a mudança pode e vai acontecer.
creia nisso. Praticar a paciência e o perdão. Praticar o perdão e a paciência com os outros e consigo mesmo ajuda a reduzir a pressão e a ansiedade associados ao ciúme. Às vezes, confiar mais no tempo e nos sentimentos de cada um pode aliviar esse estresse. Evitar comparações. Muitas vezes o ciúme é alimentado por comparações com os outros, seja em relação ao sucesso, aparência, porque mexe com a autoestima, né? Com a visão, vai se sentindo inferior, ou com os relacionamentos. Comparar-se constantemente com os outros só alimenta a insatisfação. Concentre-se no seu próprio crescimento e conquistas. E, infelizmente, hoje em dia, aquilo que nem é verdadeiro, né? Nem sempre é verdadeiro, as postagens de fulano está feliz, o casal está feliz, o casal está viajando, faz com que você gere aqui uma comparação para a sua realidade e você pensa, eu não. E aí vai mexendo com a sua estima, vai te tornando você mais inseguro e vai tornando mais propenso a sentir ciúme. Entende? Então, a gente precisa aprender a equilibrar, porque muitas vezes quem vê cara não vê corre, não sabe a realidade, como a gente diz popularmente. Né? Buscar ajuda profissional se necessário, citei aqui já, vou reforçar, se o ciúme estiver afetando gravemente sua vida, seus relacionamentos, pode ser útil buscar a ajuda de um terapeuta ou de um conselheiro. Um profissional pode ajudar a entender a raiz do ciúme e oferecer, para mim esse aqui é o grande detalhe, estratégias eficazes para gerenciar. Porque às vezes você até tem noção, mas você não sabe o que fazer para que essa situação seja transformada. E eu termino com o texto de Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é um grande desafio que nós temos. Aquilo que está ocupando a nossa mente, aquilo que a gente está pensando. E o conselho de Paulo é: pense naquilo que vai te aproximar do Senhor, dos planos que Ele tem para a sua vida. Estou falando para você que luta com os ciúmes, procure ajuda, clame ao Senhor e Ele é capaz de transformar esse momento que você vive e esse sentimento, ou melhor, essa emoção que se transformou num sentimento. Pai do céu, eu oro por aquele querido que luta com ciúme, liberta-o pelo poder do Senhor, pela ajuda de um bom profissional. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se vê amanhã. Não esqueça, peça a sua revista Esperança Entre Família. Tchau.